bom, gente. Daqui a pouquinho começar aqui mais uma live aí do Testemunho em Casa. Hoje aqui com o Graziano Costa, meu brother, um dos fundadores aí da banda. Grande prazer. Fiquei mal feliz quando eu recebi o convite. Participo de todas as lives da banda, porque eu sou fã. São meus amigos também, então tudo que vocês fazem eu acompanho, tudo que vocês postam eu acompanho, onde vocês estão nem sempre eu posso, mas estou sempre torcendo e sempre feliz porque vocês continuam, porque vocês permanecem firmes e fortes na missão e na vocação que vocês entendem que é importante. Então, para mim, é sempre uma honra, é sempre bom. Bom, hoje a gente tem um bate-papo aí bacana sobre vocação, né? Vamos falar de música, vamos É, falar de vocação, vamos falar de aham. muita coisa legal. Mas muito bom, vamos começar esse papo aí, né, Graziano? Então, primeira coisa, Vamos começar. para quem chegou agora, só fazer uma nova apresentação. Graziano, um dos fundadores aí do Testemunha, né, junto comigo e o Carbone, e logo na sequência o Vini entrou também. E a Uhum. gente teve esse sonho, né, no coração de montar o Testemunha lá atrás, há muitos anos, 2005 ou 2006, né? E aí eu queria Por aí. aproveitar, Gazão, para que você se apresente aí para a galera, né? Conte um pouquinho aí da tua vida, da tua história, né? Aham. E uma coisa fundamental, gente, se o som tá bom, dá uma acionada aí no coraçãozinho, manda coraçãozinho pra gente, manda aviãozinho aí para os seus amigos, para quem você acha que pode curtir esse bate-papo. Isso é importante para a gente poder divulgar aí o nosso trabalho, aí a nossa iniciativa. Então, se você tiver um amigo que você acha que pode ser bacana aí para bater um papo, aperta o coraçãozinho, manda o aviãozinho para ele e vamos começar que a gente tem um papo bacana aí para poder bater com vocês, né? Então, antes de tudo, gente, qualquer probleminha no som, ruído que tiver, dá um toque para a gente, escreve para a gente aqui e avisando que a gente vai ter um sorteio. Acho que tá um barulhinho aí, Graziano. Não sei se é do teu fone aí, quando você mexe. Sou eu que andei com a cadeira, perdão. Então aí fica bacana também. Então, fiquem até o final que a gente vai fazer o sorteio aí de alguns itens aí da banda aí também, tem uma surpresa. Então é bacana, só que não vai ser um sorteio tipo da semana passada que foi com número. A gente vai fazer duas perguntas relacionadas a esse disco aqui, né? Que é o Vim de É. Verde. Então, quem tiver Raridade, esperto, com raridade. certeza vai acertar, né, Graziano pensou em duas perguntas que uma delas eu também não sei responder. Vamos ver o que vai dar. Duvido que Então, alguém vamos saiba. nessa aí, né? Vamos seguir. Antes de começar, convidar todo mundo aqui para uma oração, para a gente poder colocar, né, em oração cada um de nós, cada um dos seus familiares, você que está assistindo a gente, que Deus te abençoe, te proteja. Colocar aí as vítimas dessa pandemia, né? A gente bateu mais de 60 mil pessoas, né? Então, realmente, a gente tem um momento aí de reflexão. Colocar o nosso Brasil aí em oração também e pedir para que cada um de vocês, nessa oração, coloque aquilo que você traz no coração, aquilo que você precisa e aquilo que você não sabe que precisa, porque Deus sabe o que a gente precisa, né? Então, queria começar com a oração que o próprio Cristo nos ensinou, junto com o Graziano. É sempre um prazer, cara, poder rezar com você e com todos esses amigos que estão entrando aqui, né? Pai nosso, É um que prazer. estás no céu, Pode me santificado seja o vosso sempre nome. conceder. Venha a nós o vosso Venha a reino. nós o vosso Seja reino. feita a vossa Seja vontade, feita a vossa assim vontade. na terra como no Essa céu. oração. O pão nosso de cada dia nos Nossa, dai de cada hoje. dia fazemos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a Como quem nós nos tem fazemos ofendido. aqui no Senhor. E não nos deixeis Não cair em deixe tentação, cair em tentação. mas Mas livrai-nos do livrai-nos mal. do mal. Amém. E entregar, né, Gazão, na mão daquela que é a Senhora das Lágrimas, né, a nossa mãe, a nossa mentora, a nossa protetora, né, para que Nossa Senhora sempre conduza a nossa vida, a vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos colegas, e que Nossa Senhora Aparecida ela proteja o nosso país, ainda mais nesse momento, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Graças ao convosco. Senhor conosco. Bendita sois vós entre as Bendita mulheres, seja a e bendito é o fruto do vosso ventre, do vosso Jesus. ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Santa Deus, Maria, Mãe de rogai Deus, por nós, e por pecadores, nós agora pecadores, e na hora de nossa agora e na morte. hora de nossa morte. Amém. Amém. Então agora a gente começa, oficialmente, né, sem oração não tem começo ainda. Que Deus abençoe cada um de vocês. Relembrando, manda coraçãozinho, manda o aceno, manda o aviãozinho para quem vocês acham interessante acompanhar esse bate-papo. E aí eu passo a bola aí pro
Graziano, fala um pouquinho, Graziano. Conta quem é você para quem não te conhece e vamos nessa aí. Vamos. Eu vou tentar fazer um resumo breve, porque falar de mim eu acho bem complicado, eu prefiro que os outros falem, mas não é muito difícil, não. E aquilo que eu vou falar sobre mim tem um pouco a ver com a minha formação intelectual e a minha formação também musical, que não é uma formação tão profunda quanto a que eu busco intelectualmente, mas eu também não descarto a música na minha vida. Não é à toa que a gente fez a banda junto, a gente fez muita música junto, a gente compôs muita coisa junto, e na verdade, a minha vida musical, ela tem responsabilidade, primeiro, é, primeiro em mim mesmo, porque quando a gente fala de escolhas pessoais, e o Márcio usou a palavra vocação, porque é um termo muito interessante da gente pensar um pouco, da gente poder refletir. Quando a gente pensa em vocação, a gente pensa em chamado. No entanto, as pessoas que usam a palavra vocação, elas podem usar a palavra vocação tanto no ambiente religioso, quanto no ambiente fora da questão religiosa, porque a vocação ela tem a ver, na questão religiosa, com o chamado que Deus faz para as pessoas, e as pessoas abertas a esse chamado respondem conforme a esse chamado. E as pessoas que não têm uma vocação religiosa, elas entendem a vocação como um chamado interior, ou seja, da consciência, do próprio coração. Essas pessoas acham e entendem que a vocação pessoal, ela é uma aptidão que você tem para uma determinada atividade. Então, a minha vida ela se confunde com essas duas espécies de vocação. Ela sempre se confundiu com isso, na verdade, porque a vocação ela acaba estimulando a gente a fazer alguma coisa. Então, dentro da música, para surpresa acho que de muita gente, acho que muita gente não sabe, foi o Márcio, que aqui está comigo. Ele foi o meu grande, e eu tô falando isso de coração com muita emoção. Ele foi o meu professor. Ele foi o cara que me apresentou a música de maneira educativa. Então foi ele que me introduziu no mundo da música. Então tudo que eu sei como base, e não desmerecendo a ideia da base, porque ele é fundamental, tudo que eu sei como base eu devo a ele. Isso, Que e honra, essa é cara. uma gratidão, isso é uma gratidão que eu acho importante, você já sabe disso, mas eu acho legal para falar quem está me escutando. Porque como eu também sou professor, vocês estão diante também de um homem que é um grande professor. Ele sempre ensinou as pessoas que estavam ao redor dele, e tudo que eu devo como música na guitarra eu devo ao Márcio. Então eu comecei com ele as primeiras. Eu tinha 12 anos, cara. O Márcio é um pouco mais velho que eu, não é muito mais velho que eu, mas quando eu comecei a tocar violão foi com ele. Então eu tinha 12 anos, eu fiquei um tempo tocando com ele, e depois, como é natural, e acho que aconteceu na vida dele também, acontece na vida de muitos músicos, a gente vai procurando outras pessoas que atendam às nossas necessidades. Então, o Márcio foi o cara que me tirou do ninho, me deixou voando, e foi com ele que eu aprendi a questão da música. E depois, com o tempo, eu fui procurando desenvolver as minhas habilidades, as minhas aptidões, entendendo que a música também era um chamado pessoal, porque é uma força que arrasta com muita propriedade, é uma força que arrasta com muita energia as pessoas que se dedicam a ela. Não necessariamente as pessoas que se dedicam a compor ou a tocar por aí, mas as pessoas que gostam de tocar algum instrumento. Então, eu devo ao Márcio, já tive aula com outras pessoas também, mas eu quero aqui só salientar o Márcio. E quando no mundo da música, foi no contexto do grupo de jovens, onde os meus amigos que eram mais velhos que eu já tinham uma vivência de música, eles tocavam pra gente, eles se apresentavam pra gente também, e a gente acabava naturalmente muito influenciado por todos eles. Então, é muito legal dizer, pelo menos para mim, que os meus grandes professores foram o Márcio, o Carbone também que está por aí, é um grande professor meu também, e eu não estou falando de professor necessariamente no mundo das cordas, mas o Carbone também é professor, não só de música, mas nas outras áreas também, mas eles sempre agiram com os mais novos da época como pessoas que se propunham sempre a ensinar. Então eles não tinham nenhum problema em prestar guitarra,
Eles não tinham nenhum problema em mostrar os equipamentos, eles não tinham nenhum problema em chamar a gente que era novo para tocar também. Então a minha trajetória musical ela tem uma força muito grande nos caras que estão aqui. Tanto que quando a gente fundou a banda, eu me sentia muito emocionado e muito honrado em poder tocar com o Márcio e com o Carbone, porque quando eu era moleque eu via o show deles. Eu via as apresentações deles. Eu fazia curso com eles. Quando eles faziam um curso fora, eles voltavam e partilhavam com a gente, porque a gente não podia ir porque a gente era mais novo. E eu lembro que depois que a gente teve a idade para fazer os cursos em Franca, os cursos não aconteciam mais. Então, eu sempre, para concluir muito rapidamente, a minha trajetória musical é assim. E paralelamente ou concomitantemente a essa trajetória musical, eu tenho salve para quem está chegando. Não estou vendo ninguém, mas salve. Tem gente conversando aí. Tem uma E a minha galera aí, pra trajetória falar junto. e a trajetória musical é, a trajetória musical ela se confunde muito com a trajetória intelectual também, porque depois eu fiz filosofia e a faculdade de filosofia ela tem na minha vida, ela teve na minha vida o ensino, a educação, ela tem força maior. Então, hoje em dia eu me dedico mais à educação, mais aos estudos intelectuais do que propriamente tocar uma banda ou fazer música ou me apresentar. Eu já não faço mais isso, mas o tempo que eu fiz com vocês foi maravilhoso. Então, resumidamente, é isso. Vocação é isso. É uma competência que estimula as pessoas a serem o que elas querem ser. E dentro da religião é uma competência que é estimulado pelos chamados divinos, e isso independente da religião, obviamente. E dentro da vida pessoal, particular de todo mundo, é um chamado interior, da consciência, que você tem que ter maturidade para ouvir e agir de acordo com ela. Muito bom. Cara, Então é isso. que honra ouvir isso. É uma coisa que eu levo para minha vida, é o partilhar, né? Acho que é algo que a gente aprende em comunidade, né? A gente teve a Uhum. felicidade de fazer parte de um grupo de jovens maravilhoso, né, Graziano? Que é a Foi, paróquia foi. Santa Teresa no Itaim Bibi. Então, Uhum. acho que você aprende desde cedo muito a questão da comunidade, da partilha. Nada é Uhum. seu, tudo é de todos, né? Então, a gente sempre trabalhou isso de Uhum. uma forma muito natural, né, cara? E é muito bacana ouvir isso hoje, Uhum. porque nunca Uhum. foi nada pensado, né? Sempre foi algo Não. feito de coração e de fato, quando a gente vê como as pessoas, né, seguiram o caminho na vida, você, vários outros jovens aí que a gente está Uhum. conhecendo ao longo desse trabalho, pô, dá uma honra muito grande porque a gente vê o dedo, né, de Deus assim agindo, transformando. E falando dessa questão, né, a vocação, a educação, a igreja é uma grande educadora, né? A gente não pode esquecer disso. Eu sempre costumo dizer para o pessoal, né, sobre a questão da importância de você estudar, de você se aprofundar, de você compreender que a nossa história, né, como igreja, é uma história muito rica, mas ela não pode ser Uhum. superficial, né? Ela tem que ser vivida com a espiritualidade, com as obras também, né? Uhum. E Uhum. falando dessa questão de vocação, né? A gente sempre tem para cada live, a gente traz uma música tema, né? E com você não Uhum. pode ser diferente. A gente trouxe Sem Nome, que é uma das músicas carro-chefe aí do Vinde Verde, né? E Sem Nome Uhum. ela fala Uhum. muito disso, né? De Emaús, Fala, do discípulo, da fala. caminhada, da Uhum. dificuldade. Queria que você Uhum. fizesse um paralelo, cara, da tua relação com o próprio Jesus, essa música, o Uhum. contexto que ela foi criada. Conta um pouquinho aí, teve um dos seus amigos Uhum. aí que perguntou, você foi frade? O Graziano foi frade, tem uma história dentro do bastidor da igreja também maravilhosa. E conta um pouquinho para a turma como é que foi isso, né? O contexto dessa É. composição, tua relação com Jesus e é isso aí. Conta aí que essa história Então, acho que é bacana para o, compartilhar com a o, turma. o cara que perguntou sabe que eu fui. É que vocês não conhecem ele, mas ele é uma grande figura, um grande amigo também. Eu percebi que as lives de vocês, elas estão sempre focando assim numa música, porque as músicas da banda elas trazem reflexões bem importantes. Às vezes, algumas reflexões que não estão assim muito na cara de quem ouve, muito na cara de quem presta atenção, porque as músicas, estou falando da letra em si, a letra elas demandam muita profundidade, muita interpretação daqueles que entram em contato com elas. Essa música Sem Nome, cujo título é muito curioso, Sem Nome, muitas pessoas perguntaram por que a gente batizou a música como Sem Nome, achando que a gente não tinha um nome para ela. Mas a música ela tem inúmeras sacadas. Ela do ponto de vista da parte escrita, da letra, uma das obras-primas da banda. Ela, sem dúvida alguma, ela não é só uma letra poética e profunda, mas ela tenta
ela tenta resumir a complexidade da passagem de dois caras que estavam decepcionados com o que havia acontecido, que era com a crucifixão de Cristo, e um dia, em 2002, faz bastante tempo já, em 2002, num dos quartos do convento onde eu morei, eu e o Atanael, que é pároco na Paróquia Santa Teresa, é Grande Frei padre, a Atanael, um gente, abraço. grande Frei Atanael, não sei se ele tem Instagram, se ele tá por aí, mas ele vai saber que a gente mandou um abraço. Um dia a gente entrou num quarto com dois violões e a gente ficou 4 horas seguidas compondo a letra e a melodia. Eu já tinha na minha cabeça toda a ideia da letra, porque uma coisa, para quem compõe, é importante, porque cada um compõe de uma forma. Mas a minha forma de compor letra, não falando de melodia, é sempre partindo de uma ideia, e de muita leitura, de muita convivência com os textos que eu sempre tive, que eu entrei em contato. Então eu tinha toda a ideia da letra na cabeça, mas eu não tinha escrito a letra. E o Atanael, que é grande parceiro, a gente conseguiu sintetizar na letra aquilo que a gente quis mostrar na música. Então a música é de 2002, só que eu só apresentei essa música para vocês 4 anos depois, 5 anos Verdade. depois. E eu me Conheci da lembro, banda. o Carbone deve lembrar. Eu me lembro, vocês tinham tocado numa missa, tava você, o Carbone e o Riga, não sei se o Riga tá por aí, mas estavam vocês três, vocês tinham tocado na missa, e eu subi, eu falei oi pra vocês, peguei o violão no final e pedi para mostrar uma música que eu tinha feito. Eu lembro. Você E mostrou assim, e era duas. uma, Foram duas. mostrei Essa a duas. gente É, gravou na hora, a outra eu não lembro qual é, mas. eu também não lembro, não, mas essa eu tinha mostrado porque isso é muito interessante. Quando eu tinha saído da experiência religiosa, eu fui procurar os meus amigos de volta, porque eu estava muito perdido. Eu tinha vislumbrado para minha vida alguns projetos que não aconteceram. E quando eu procurei vocês, eu procurava mais como um porto seguro. E não tinha nada melhor do que eu mostrar para os meus amigos as coisas que eu tinha feito, para saber se os caras que eu sempre respeitei na minha vida aprovariam, de repente, alguma coisa que eu tinha feito. É mais ou menos o aluno mostrando para o mestre, sabe? Mas é mais ou menos essa relação. E eu mostrei essa sem nome, e eu lembro que o Riga, que é um cara super crítico, ele falou assim, essa música é muito boa, essa música é animal. Quando a gente gravou com o Paulo, o Jason e o Leandro, a primeira versão, que muita gente não sabe, É a primeira verdade. versão da Sem Nome, a primeira versão da Sem Nome foi o Leandro Cassoilo que gravou, e tem no YouTube para quem quiser ouvir. E quando a gente gravou essa música, eu lembro que ele, o Jason, o Zé Cardilo falaram que essa música era sensacional. Obviamente, depois dos arranjos que a gente Paulo fez. Então, essa Frade, né? música tem esse contexto. Paulo Frade. Paulo Frade, Eles foram os nossos primeiros. amigos do Eterno, né? É, Eterno e Eterno. sim, um abraço para eles. Um Isso. abraço para E todo eles mundo. foram os nossos. Eles foram os nossos primeiros produtores das primeiras demos que a gente fez, das É primeiras 4 verdade. músicas. E essas músicas tem no YouTube, para quem não conhece, é só É escrever o nome verdade. das músicas, escrever com Leandro Cassoilo, que a galera pode escutar. E um parênteses, é muito rápido. A voz do Leandro nas nossas músicas trouxe pra gente um nível profissional e um empurro, uma força nas nossas músicas surpreendente, porque ele já era um cara conhecido. Aliás, ele é um cara muito conhecido, um dos melhores vocais que a gente tem no país. Ele produziu as vozes do nosso disco, ele cantou a Sem Nome no CD Vim de Verde também, para quem não sabe. Isso, para quem não sabe, ele cantou nesse disco, ele produziu as vozes nesse disco também, tem muito back dele aí também, muita É ideia verdade. dele. Um grande produtor, um grande músico, profundo naquilo que faz, perfeito naquilo que faz, porque entendeu a vocação pessoal que lhe chamou para fazer o que ele faz. Ele faz muito bem, que é isso que todo mundo tem que fazer. Então a Sem Nome tem um pouco desse contexto. Então ela foi composta em 2002, ela foi apresentada para vocês em 2005, e depois a gente gravou em 2007, e em 2012 a gente fez uma versão É isso final aí. que não mudou nada do que a gente fez. Exatamente. E aqui, pessoal, só relembrando para a nossa audiência rotativa aqui da live, vamos sortear um vinho de verde aqui, exemplar raro, né? E daqui a pouquinho vamos falar disso Uhum. aqui também, né? Vamos, ele tem, ó, o E vamos Márcio tem, falar. ó. Eu Segura. trouxe um, ó. Eu tenho o meu aqui também. Pô, Esse é um livro que boa. o Graziano escreveu, ele vai contar já já, mas antes de você contar um pouquinho disso, cara, Aham, voltando na linha vocação e educação, né? A importância da gente, aham, como cristão, educar não só a nossa família, nossos filhos, todos hoje, a maioria são pais de família e mães de família, né? uhum, Mas a gente educa, né? A gente tem que educar, na verdade, pelo nosso comportamento, pela nossa atitude, né?
E você Uhum. falando aqui da produção, me veio muitas imagens na cabeça, muitas lembranças assim emocionantes da produção desse disco, né? Que Aham. a gente aprendeu demais, né? E não dá para É, não a gente deixar de aprendeu falar muito. de um professor espetacular que nós tivemos nesse disco aí, que foi o japonês, né? Ricardo Foi o Nagata. Nagata. Eu queria que você Foi. falasse um pouquinho desse cara aí, porque eu acho que é É. Eu importante. conheci, primeiro eu conheci o Nagata de nome. E quando eu conheci o Nagata, era na produção do Epiphany do Eterna. Porque eu tinha aula de guitarra com o Paulo, e quando eu tinha aula de guitarra com eles, coincidia que depois da aula eles iam pro estúdio escutar a mixagem. E um dia o Paulo e o Jason me chamaram e eu fui. Então eu tive a honra de ter escutado algumas mixagens das músicas do cara. Então eu já conhecia o Ricardo Nagata. E o Ricardo Nagata era uma mente brilhante, ele não era só um produtor. Ele era uma pessoa que lia muito. Ele tinha opiniões profundas e conhecimentos profundos sobre política, sobre religião, coisa que me atraía nele também. É uma mente E a gente brilhante, né? acabou, uma mente brilhante, Uma mente brilhante, um coração brilhantíssima. maravilhoso, né, cara? E Espetacular. assim, generoso. O Carbone tinha comentado isso em umas lives. Ele foi tão generoso que ele acabou de tabela produzindo disco sem cobrar. Ele não cobrou, Porque é verdade. ele se sentiu chamado a contribuir e ele também ficou muito envolvido com a nossa convivência, com a nossa amizade e vice-versa. Com Então, certeza. as lembranças que eu tenho do Nagata é a lembrança daquele que tira de você o seu melhor quando você está gravando, quando você está se disponibilizando a gravar o seu próprio instrumento. Um sujeito que nunca nos rejeitou pelo nosso nível de músicos, uma vez que todo mundo sabe aqui que a banda em si, eles não são músicos profissionais, mas eles são excelentes músicos. Eles são excelentes músicos mesmo. Eu estou falando isso porque agora eu estou fora, então eu posso dizer, não é? Então vocês vão ter que engolir um pouco da ideia que eu tenho de vocês, porque como eu estou fora, quando eu falo que eu estou fora é na pura brincadeira. Como eu não sou mais da banda, mas pertencente à banda, integrante, então eu posso dizer que eles são bons. Ruim seria se eu dissesse que eu sou bom. Aí seria uma falta de humildade terrível. Pelo Esse é menos o na minha Brasil, visão. gente. Tem que pensar um pouquinho para Então, entender as frases, né? e eu falo às vezes muito rápido. E o Nagata, ele foi um cara que tirou o melhor de mim. Eu gravei, pra galera ter uma ideia, falar muito rápido, das melhores lembranças que eu tenho. Eu gravei, eu não gravei todos os violões do disco, porque o Márcio gravou uma vinheta, ele fugiu dos outros. Ele Deus do gravou uma vinheta com três, ele gravou uma vinheta com 3 notas. E pra quem não sabe, para gravar o violão, o Nagata me obrigou a gravar 2 vezes. Ele não quis dobrar a trilha, então eu gravei uma trilha e ao invés dele dobrar a trilha, e ele fez isso com as guitarras também, porque as guitarras foram gravadas 4 vezes. Então, quatro se, por vezes. exemplo, quando você dá o play no disco e você escuta uma metralhadora, é um riff de guitarra que foi o Márcio que gravou, que é o do Ex o Homem. Então, existe o peso da guitarra naquele disco porque foram gravadas 4 trilhas. O violão, a gente gravou 2 trilhas, mas era horrível porque o violão ele tem mais ritmo, ele tem mais dinâmica. Então, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que decorar a dinâmica da minha mão direita. E o que eu Isso. fazia, obviamente, na hora da gravação. O Márcio e o Vini, eu não sei se o Vini tá por aí. Um abraço, Vini. Um abraço ao Beto, ao Renato também, os membros da banda. Betão entrou, Renato entrou, abração, amigos. O Vini está É, trabalhando aí, ele tem um horário de escala, mas a Paty aí, que é a esposa dele, está representando melhor isso. Um que o beijo, Vini, hein, Paty. Paty? Beijo para É, você, muito bem-vindo. é, Minha isso. Patrícia Um está aí beijo. também. A Paula, uma Isso. querida aí, amiga nossa do Uhum. grupo de jovens, Paula Um Viola. beijo, Paula. Um beijo, saudade. Então, quando a gente gravou o violão, eu gravei o violão das vinhetas maiores. Eu gravei o violão da Presença, que foi uma música que eu também tinha trazido, e gravei o violão da última música, da penúltima música, que eu não me lembro. Permanece no Amor. Só que assim, eu gravei 2 vezes. Então eu lembro que aquele dia eu cheguei lá pro almoço e saí muito tarde, e o Márcio ainda ficou um pouco depois, eu tive que ir embora porque eu estava muito cansado, mas foi um trabalho excepcional. Então assim, demorou muito para gravar o violão. O segundo Nagata, ele disse que eu gravei bem, mas eu gravei bem porque eu estudei, porque eu decorei, e porque eu também era o cara que tocava violão na banda, então essa experiência ela foi muito interessante. A experiência das guitarras também,
mas sempre na ideia do respeito e também das pequenas dicas que ele dava pra gente na hora que a gente ia gravando. Foi O que a gente tinha que maravilhoso, né? fazer, como é que a gente tinha que tocar. Você gravava na frente dele. Eu tenho um vídeo dos violões, assim, com ele falando comigo, que eu não vejo muito, porque eu acho eu senti muito a perda do Nagata. E toda vez que a gente comemora a perda dele, eu ainda fico meio quieto, meio cansativo, mas ele foi um homem que marcou muito a minha vida, marcou muito a vida de todo mundo. E ele, como a gente está falando de educação, ele era um grande professor. Show Então de... ele não se furtava de ensinar pra gente o necessário para tirar da gente o melhor, que é isso que o professor tem que fazer. E ele era um vocacionado para isso, né? Acho que esse que é um É, ponto ele era. bacana. E falando Ele disso, né, era. para quem está entrando agora, quem não conhece, o Nagata, o último disco que ele produziu foi o Vinde Verde, depois ele acabou falecendo, infelizmente, né? E nos deixou alguns meses depois que o disco foi lançado. O Vinde Verde ele foi lançado exatamente na Semana Santa, porque realmente a ideia do disco é a paixão, né, na ótica das testemunhas do Aham, Cristo, né? Então foi muito importante para nós, né? E aí uma coisa aham. importante, né, Graziano, pegando esse lance, né? A música é um dom muito precioso, né? Qualquer tipo de arte é muito preciosa, Uhum, né? Porque ela vem de Deus. uhum, E a gente toca música pesada, obviamente, temos trabalhos aí dentro da igreja. Eu particularmente toco nas missas também. Doido para voltar a tocar nas missas, se Deus quiser, o quanto antes, né? Graziano também tem um trabalho, compõe. E a gente tem uma linha pesada, né? O Testemunha sempre trabalhou muito forte essa linha do rock pesado, né? aham, E a gente sabe da força que tem, sabe do quanto exige, né? Porque as nossas réguas elas são altas, né? Então, quando a uhum. gente vê, né, o trabalho e o Nagata ele foi talvez o primeiro produtor a fazer um trabalho pesado, né? Realmente dentro da igreja, trabalho com Eterna, com Foi, Cerimônia, com várias foi. bandas que são importantes assim para a cena musical, Uhum, são importantes para isso. E aí para todos uhum, vocês que estão aqui hoje, né? O que eu gostaria de pedir, né, em nome da banda? As bandas cristãs elas vivem essencialmente da divulgação da graça de Deus. A gente não recebe para tocar, pelo contrário, muitas vezes a gente contribui com o nosso dízimo, né? Então, divulguem, né? Toda vez que vocês tiverem acesso a um trabalho de uma banda católica, divulguem. Divulguem nas redes, divulguem para os amigos, né? A gente faz parte de uma iniciativa, o RPV, Rock pela Vida. Tem muitas bandas interessantes, vocês podem encontrar aqui no Instagram também a página. O RPV ele faz lives, ele tem uma programação intensa, reza do terço às segundas-feiras, entrevistas com membros das outras bandas contando um pouquinho do trabalho. Então, tudo que a gente pede para vocês é isso. E nesse momento entra aqui o Pompeu Corsos, né? Nosso amigo aí, super produtor aqui do Disco Marte. Pompeu, bem-vindo, cara. Prazer ter você aqui com a gente. E o Pompeu deu sequência, né? Uma responsabilidade enorme. Depois ele ter produzido uhum, Cerimônia aí, um disco uhum. espetacular aí que foi até venceu aí o prêmio Louvemos ao Senhor. Pompeu Pô, ele trabalhou produziu aí a no oficina, disco cara. Oficina G3, acho que o único Ganhou prêmio o Grammy. do Ganhou o rock Grammy. cristão, né, no caso. Aham. E a gente Uhum. foi atrás do Pompeu porque a gente acredita que a gente tem que fazer sempre o que for melhor, né? O trabalho que for mais adequado para aquilo que a gente espera, né? E é muito difícil, né? E Pompeu também a gente teve uma experiência incrível aí, que é o nosso segundo disco, Marte, que fez aniversário semana passada, a gente acabou falando bastante dele, né? Aham. E é muito Aham. bacana aí saber disso. Então, Pompeu, muito bem-vindo aí, cara. E vamos seguir aqui. Agora, Graziano, eu queria falar uma coisa aqui, cara. A Hum. gente falou do grupo de jovens, da importância, né? Aham. Do, da, Aham. da, da alegria que a gente teve de ter feito parte. Hoje, falando aqui com a Patrícia, aqui, com os meus filhos, deu um aperto no coração, falar, pô, mas nossos filhos estão na idade de fazer o atalho, né? O grupo de jovens pequenininho e o grupo de jovens da nossa Eu paróquia. fiz o atalho. Você fez atalho, Eu né? fiz o atalho. Fiz, Então, cara, fiz tudo. a importância que é, então, para você, cara, que está aqui, que tem filho, que tem família, não Uhum. deixe de participar de comunidades. Né? As comunidades, elas são muito importantes, elas são fundamentais para o desenvolvimento, né, da nossa igreja. Participar do encontro de casais, do encontro dos jovens, participar da crisma, da catequese, é fundamental. Né? Porque Aham. a gente só é igreja na comunidade, isso é muito importante. Né? Aham. E o que eu queria falar com Aham. você, cara? Como é que a gente trabalha? Você que é professor,
E aí, queria que você contasse um pouquinho também do seu livro aqui nessa pergunta, né? Aham, Como é que a gente aham, trabalha hoje a igreja, a educação, a evangelização, num mundo que tem um excesso de informação, uma uhum, digitalização, que é a realidade, é o novo normal, né, que todo mundo fala. uhum, E como a gente aham, pode fazer com que essa mensagem chegue, e a mensagem por meio da escrita, da literatura, da música, né? Queria que você contasse um aham. pouquinho, cara, da tua luta aí, que eu sei que você leva essa bandeira para dentro da sala de aula também, né? Na verdade, é, às vezes as pessoas acham muito estranho um ex-membro de uma banda conversando amigavelmente com os outros membros. Porque quando eu saí, eu não saí com absolutamente nenhum conflito. Na verdade, ao contrário, fui com muito pesar, fui com muita tristeza, mas era uma fase da minha vida onde eu deveria me afastar para eu me ajeitar, para eu procurar, para eu dar voz às coisas que estavam dentro de mim naquele momento e que se eu tivesse na banda eu não contribuiria para absolutamente nada. Então, eu sou professor, essa é, como nós estamos dizendo, a minha vocação, como é a vocação de alguns amigos meus que por aqui estão e eu estou vendo. E não importa se nós temos uma religião, ou se nós temos uma religião que não se parece muito com as religiões mais convencionais aqui no Ocidente, como o cristianismo, por exemplo, ou o judaísmo, e não importa se essas pessoas não têm religião. O que importa é que, para mim, nesse momento da minha vida, a educação é a única ferramenta com a qual eu posso contribuir para a transformação do mundo e dos jovens que entram em contato comigo, porque foi assim que fizeram comigo, mas num outro contexto. Como eu sou da filosofia, e quando você fala de grupo de jovens, e quando você pergunta e questiona, o que é muito importante, sobre o modo como o grupo de jovens funcionava há 20 anos, 25 anos atrás, e hoje em dia nós temos uma crise, pelo menos nas áreas urbanas, porque eu vou falar disso porque essa é a minha visão de mundo. Porque, como eu sou da filosofia, tudo me incomoda muito. E como tudo me incomoda muito, eu procuro questionar tudo que está à minha volta. E não importa o que seja. E eu educo os meus alunos para fazerem isso também. E nós que já somos pais, a gente vai aprender que nós seremos também objeto do questionamento dos nossos filhos, assim como os nossos costumes, a economia que nos governa, as artes, da qual nós somos contribuidores, a ciência, a ética, enfim. Para eu responder essa pergunta, eu tenho que dizer para quem nos escuta que eu estava lendo uma pesquisa de um grupo norte-americano de evangélicos, que eles fizeram uma pesquisa dentro das igrejas nos Estados Unidos e eles constataram o porquê, por exemplo, hoje os jovens não frequentam mais os grupos de jovens como eles frequentavam massivamente na nossa época. Então, existem alguns motivos que eu não quero expor aqui, mas um deles me chamou muita atenção. Porque a juventude é uma fase de pergunta, é uma fase de questionamento. A juventude é um momento onde eles estão se colocando para a vida com aquilo que eles querem ser. E quando eles entram na igreja, essa pesquisa demonstra, não é uma opinião minha, tá bom? É uma pesquisa de um grupo chamado, esqueci de comentar, The Barna Group, que é uma empresa de pesquisa de cristã evangélica lá na Califórnia. É, Eles disseram que uma das questões importantes para que os grupos de jovens não aconteçam hoje é que a igreja, seja ela qual for, de que denominação seja, ela é muito hostil às dúvidas dos jovens. Tem que ser um Então, espaço de isso faz com fala, que. né? No grupo de jovens, Isso, a gente tinha espaço para falar, isso, para conversar, para isso. tirar dúvidas, Espaço para de partilhar. fala, isso, espaço de fala, de conflito. E eu não estou falando do conflito físico, eu estou falando do conflito das ideias. Isso. Hoje eu entendo isso mais velho. Hoje eu consigo questionar muitas escolhas do passado e muita coisa eu consigo ver melhor, porque hoje eu tenho uma capacidade de melhor entender por que isso aconteceu. Mas isso também é um papo que a gente pode ter um outro dia, mas o que importa é assim. A igreja, ela sempre foi um espaço para os jovens onde as habilidades, a gente vai chamar assim hoje, né? As pessoas chamam assim, onde as habilidades socioemocionais eram plenamente desenvolvidas. Então, os Plenamente. jovens, eles tinham uma série de competências que os seres humanos devem possuir para que a convivência com ele mesmo e dele com os outros, e dele com a sociedade, e dele com a sua religião, por exemplo, seja a melhor possível. Então, essas principais competências que eu aprendi, socioemocionais,
foram, por exemplo, a autoconsciência, o autorregulamento, a consciência social, as habilidades de relacionamento e as tomadas responsáveis de decisão. Com Então, certeza. quantas vezes eu fui chamado porque as minhas decisões foram decisões que aconteceram com base nas minhas emoções e não nas minhas reflexões. E quantas vezes também eu fui chamado para que essas emoções fossem também elogiadas, para que as pessoas me estimulassem. Então, se hoje eu sou uma pessoa que consigo falar para os outros, se hoje eu sou uma pessoa que consigo me expor para os outros, é porque o grupo de jovens fazia muito mais isso do que o que as pessoas que nunca frequentaram o grupo de jovens acham que nós fazíamos. Como, por exemplo, rezar, rezar, rezar o tempo todo. Então, o grupo de jovens ele é importante por conta desse espaço de fala, desse espaço de capacitação. Mas o que está acontecendo hoje? Eu que sou professor de muitos jovens, os meus alunos me ensinam que não é que eles não acreditam em Deus, é que eles têm conflitos com as instituições. E como as instituições elas não permitem questionamentos, o jovem hoje que tem o mundo na sua mão, com o celular e com muitas exposições, falando também da fake news, ele vai ser ele não vai se aproximar de autoridades que questionem o que para ele ainda é muito importante. Então, na sala de aula, por isso que o meu livro foi escrito. Quando eu escrevi esse livro aqui, eu demorei 10 anos para escrever esse livro, porque esse livro ele fala de histórias reais. Márcio, se eu estiver falando muito, você me corta. Esse livro ele fala de histórias reais que eu tive de conversas com os meus alunos, e eu tinha juntado 60 conversas, mas a editora escolheu 30. Então, a experiência desse livro é uma experiência de fala, é uma experiência de escuta. Então, por que que esse livro fala das pessoas que foram falar comigo quando eu estava no pátio, na escola, ou quando alguém me escrevia? Porque existe, para a juventude hoje, uma carência grande, urgente, de espaços de fala e onde essas habilidades elas podem ser consideradas como tal. Não é à toa que quando esse jovem ele sai da escola e vai para a faculdade, da faculdade ele vai para o ambiente de trabalho, ele pode estar academicamente preparado, mas possivelmente as habilidades socioemocionais estarão em defasagem, porque na sua juventude ele teve problemas sérios com as instituições que negaram a ele esse espaço de fala. Família, igreja, Isso. sociedade de uma maneira geral, e às vezes até os grupos de amigos. E aí, Graziano, eu queria pegar esse gancho, porque é uma coisa interessante que você falou. Eu acho que talvez, por exemplo, na minha experiência, a igreja talvez tenha sido um dos lugares onde eu tive mais espaço de fala, né? Uhum, E a gente tem muita gente que pode testemunhar isso. Mas, infelizmente, são coisas que às vezes não chegam para as pessoas, né? A gente teve experiências maravilhosas onde a gente conciliava oração, conciliava conversa, conciliava com aconselhamento. Padres, de fato, é que faziam esse acolhimento, né? Sim, E não só padres, sem mas a dúvida. gente teve uma possibilidade, dentro da comunidade, de conviver com grupos sociais. Hoje se fala de diversidade. O nosso grupo tinha a maior diversidade possível e ninguém falava disso. Você tinha tudo A lá, maior. né? E Tudo. graças a Deus que foi assim, porque a gente aprendeu a crescer com isso de uma forma tranquila, né? Então acho que a gente tem que resgatar, e aí um ponto importante, nós como católicos, né? Dentro das nossas comunidades, resgatar esses espaços de conversa, principalmente para a juventude, porque como é que você vai deixar aflorar a tua vocação se você não tem um espaço para conversar, se você não tem mentores? Fiquei muito emocionado aí quando você falou, né, da questão da visão de nos ver, até pela a pouca diferença de idade, mas, pô, olha a responsabilidade que a gente tem, né? Você teve, com certeza, para a geração que veio depois de você, você tem para a geração mais velha, que talvez você não tenha noção disso, mas o aprendizado é uma via dupla. Você aprende com os mais velhos, com os mais novos. Então, é uma coisa que na minha vida pessoal e profissional fez toda a diferença. Se eu não tivesse participado de uma comunidade da Igreja Católica, talvez eu fosse muito diferente, talvez eu não tivesse desenvolvido tantas coisas que para mim são fundamentais, são importantes hoje, né? Sim, então, sim, eu acho que a sim. gente tem... e aqui a Paula lembrando, pô, hoje é aniversário do querido Frei Paulo, 63 anos de sacerdócio, cara. Quer falar Um de... abraço. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, né? Um abraço aqui. Ele é um homem maravilhoso. Maravilhoso. Um abraço. Frades Carmelitas. Maravilhoso. Frei Miguel, né? Frei Miguel, que foi meu coordenador junto com Cris Malaquias, e hoje a gente tem a honra de tê-lo também como sacerdote na comunidade lá, né? Então, Frei Miguel foi meu acabou formador, lembrando cara. bem aqui, né, Graziano? Ó, responsabilidade com 16 anos. 16 anos você coordenava grupos mais jovens, imagina.
Então, Isso. e não só isso, acho que era uma questão de você ter tão próximo ao amor de Jesus, e Jesus sempre foi Aham. assim. Jesus é o torturado, Uhum. né? A gente não pode esquecer disso. Aham. O torturado é aquele que vira e fala, deixa as crianças chegarem. É aquele Aham. que recebe aqueles que ninguém queria. Então, como Uhum. é que a gente deixa muitas vezes isso escapar, né? É um negócio que a gente não pode permitir, né? Acho que Uhum. como católicos, a gente não pode permitir colocar essa máscara de ferro da instituição pesada e sim buscar Uhum. aquela igreja de raiz, né? Aquela igreja primitiva, Uhum. que é onde, Sim. cara, todo mundo divide tudo, a gente dividia tudo. O que você falou é uma verdade enorme. Inclusive, eu estou aceitando essa guitarra aí para passar umas 2 semanas aqui em casa. Aí. Daqui a pouco você A conta um gente- pouquinho aí desses equipamentos aí para Eu gente, para quem conto, eu gosta. conto, eu conto. Então, Pra quem é uma gosta vai coisa. achar legal. Vamos sortear a guitarra, é isso, né? Então, é uma Né, coisa o muito Carbone tem 15 importante, né? teclados, a gente pega do Carbone. Então, Vamos sortear o o, teclado a dele. Juve, Pega esse você sabe gancho aí, que cara, e continua. a juventude, ela é um momento privilegiado na vida das pessoas. Então, eu como professor, eu como educador, eu sei que eles estão no momento de questionar, por exemplo, regras, valores, comportamentos, crenças e ideias. Por exemplo. E é nessa etapa que eles começam a querer ser e eles começam a se mostrar para o mundo da maneira como eles são. Ou seja, eles estão escutando a voz interior e dando para nós, exteriormente, as respostas daquilo que eles são. Então, por exemplo, quando eu tinha 14, 15 anos, nenhum dos jovens que eu conheci na igreja sentou ao meu lado e disse algumas coisas que hoje ainda é um problema para as igrejas, principalmente por conta do seu moralismo forte de uma maneira geral. Quem está me escutando, pessoal, e quem não me conhece, eu sou uma pessoa muito crítica às coisas que eu acredito, tá bom? É por isso que eu acredito nelas. Então, o que eu estou falando é para vocês refletirem. E isso aqui não é uma crítica para quem odeia. É uma crítica que eu faço às instituições que também fazem muito bem para as pessoas, mas que, por exemplo, quando eu era jovem, era muito difícil eu encontrar ao meu lado, embora essa diversidade toda existisse, um espaço para que essa diversidade acontecesse de maneira que elas não fossem recriminadas. Então, hoje, eu fiz a opção de ficar na educação, principalmente porque eu aprendi dentro do grupo de jovens que cada um tem o seu valor, de que cada um é importante naquilo que é, e que eu não devo, em nome da minha crença, por exemplo, achar que porque você é assim, porque você acredita naquilo, ou de uma outra forma, você está errado. Eu vou lembrar as pessoas que estão aqui de uma coisa importante. A gente vive hoje um momento muito complicado de polarização. O Márcio fala da fake news. Para quem não manja direitinho, a fake news é a manipulação da verdade, ela não é a mentira. A fake news é você pega alguma coisa que aconteceu e joga isso conforme os seus interesses, para que dentro desse jogo, dentro dessa manipulação, os seus interesses sejam atendidos pela manipulação que você é capaz de fazer. É isso aí. Enquanto que a mentira, ela é a falta da verdade. Agora, por que eu estou tocando muito nesse assunto? Porque nos dias de hoje, a gente tem que aprender a conviver com essa juventude que questiona tudo. A gente não tem que recriminar. Eu vou dar um exemplo. Jesus é um cara que escolheu 12 pessoas para conviver com eles o tempo todo. Não sei se vocês sabem, o Judas Iscariotes era de um grupo político da época que era chamada de Iscariotes. Se a gente fosse traduzir esse grupo político hoje, ele seria a extrema esquerda. O que o Judas queria? Ele queria pegar em arma para tirar o Império Romano da vida de Jerusalém. E ele achava que o Cristo era um revolucionário nesse sentido. Isso. Os discípulos de Emaús também achavam. Por isso que os discípulos de Emaús tiveram um problema em reconhecer o Cristo. Porque o Cristo que eles reconheciam era o Cristo revolucionário. Não era o Cristo que ensinou que é o caminho da cruz que vai te levar à glória ou à libertação de tudo. E Jesus também convivia com outro cara que era o Mateus, cobrador de impostos, extrema direita. Então o cara conseguia conviver com os dois. Isso aí. Então qual é a dificuldade? Então, qual é a dificuldade da gente conviver hoje em dia? O meu problema de conviver hoje em dia com as diferenças é que eu não aceito como extremismo a diferença. Porque o extremismo leva ao racismo, o extremismo leva ao elitismo, ao preconceito de qualquer forma. O extremismo leva a você dizer para os outros com quem você acha que você está falando, porque eu tenho um diploma e você não tem, porque eu sou empresário e você não é.
Então isso para mim é um problema maior hoje em dia. O meu problema hoje em dia não é com as comunidades cristãs em si, mas é tentar fazer com que essas mesmas comunidades sejam, isso é muito difícil, sejam, a partir da leitura do mundo de hoje, uma comunidade de acolhimento. Uma comunidade onde as pessoas possam se expressar da maneira como elas são, sem ter medo de que elas É, estão erradas por conta disso. É por isso que hoje em dia o jovem desinstitucionalizou as coisas. A molecada não vai para a igreja. A molecada acredita em Deus. Ela pode acreditar em Deus. Ela tem experiências espirituais profundíssimas, mas elas têm um problema muito sério com as institucionalizações, porque de 20 anos para cá, as coisas mudaram muito. Esse papo que a gente está tendo, eu nunca tive quando era jovem. Então, se eu tivesse, eu acho que eu melhoraria muito, mas eu também não reclamo daquilo que eu tive, porque foi exatamente aquilo que eu tive no momento certo da minha vida, como foi no seu, por exemplo, que nos ajudou hoje a nós sermos mais tolerantes, a nós sermos mais éticos, a nós sermos mais acolhedores e cada vez mais que nós sejamos, em nome do humanismo que nos governa, na verdade, que governa a nossa própria vida, que nós sejamos mais os sujeitos que acolhem as pessoas como elas são. Então eu vejo os discípulos de Emaús muito assim, porque eles tiveram dificuldade de reconhecer o Cristo. Por quê? E olha que eles acompanharam Jesus por 3 anos. pois é, Essa dificuldade foi difícil por quê? Porque eles acreditavam que o Cristo era um revolucionário, ele não era. Primeira frase da música. As portas de Jerusalém ficaram para trás, aquele que eu amava não existe mais. Então o que eu só tenho é pó e frustração. Como é que e o que foi preciso? Foi preciso que o pão fosse partido para que a experiência verdadeira tivesse sido revelada. Eles não tinham feito a experiência. é isso aí, verdade. Então isso para mim é muito interessante. Por quê? Eles estavam no caminho errado. Eles estavam em Emaús, eles deviam estar em Jerusalém. Eles estavam no caminho errado. Eles não conheciam Jesus. Eles não conheciam a si mesmos, porque eles não sabiam das limitações. Eles não sabiam quem eles eram. Eles não sabiam das suas falhas. Eles estavam decepcionados, como todos nós estamos, e por motivos óbvios. Eles achavam e eles não tinham discernimento. Eles não sabiam qual era a verdadeira missão. Então isso é muito interessante. Eles estavam próximo do caminho, mas eles estavam no caminho errado. Isso acontece na vida de todo mundo. Sem Por dúvida. que que eu esqueci de falar? Por que que a música é sem nome? Então, a história dos dois discípulos, ela acontece ali no Evangelho de Lucas, que é o Lucas 24. É o único evangelho que fala dos discípulos de Emaús. Eu andei dando uma pesquisada para relembrar. No Evangelho de Marcos tem no capítulo 16, tem um versículo que fala, mas completo é no de Lucas. Então, dois caras estavam ali. Um chamado Cleofas e o outro a gente não sabe o nome. Por isso que o nome da música é sem nome. E por que o nome da música é sem nome? Isso fica para quem interpreta texto, para quem faz crítica literária. O evangelista não quis ocultar o nome do outro, porque o outro somos nós. Exatamente. Cada um de Então, nós assim, é o outro. é cada um de nós. É isso. Então, nós estamos no caminho errado, nós não conhecemos a verdade, nós não nos conhecemos, a gente está decepcionado, a gente não tem discernimento, é a história da nossa vida. Então, o que me encanta nos textos e o que encanta muita gente que eu conheci na universidade, que não tem nada de religião, mas que estuda religião, o que encanta nos textos é sempre as experiências verdadeiras que as pessoas fazem com aquilo que elas acreditam. Então, eu acredito, hoje em dia, e a minha linha de crença, ela está muito mais voltada hoje para o ser humano, entendendo a religião como um fenômeno que está perto da gente, mas a minha linha de crença hoje em dia está muito mais na experiência viva que as pessoas fazem com aquilo que elas acreditam. Então, estou falando muito, mas você me corta, Márcia, só para a gente ter uma outra ideia, É, porque a gente fala às vezes muito da nossa religião, às vezes a gente fala muito da nossa igreja, mas outras religiões também tiveram, outros homens de outras religiões também tiveram experiências profundas com as suas próprias verdades. O Buda, que é um cara que era conhecido como Siddhartha Gautama, o cara tinha uma vida de riqueza que nem Francisco de Assis. Abandonou tudo porque ele estava incomodado. Foi procurar uma verdade dentro de si. No século VI, antes de Cristo, teve um cara lá na Índia chamado Mahavira. Ele é o fundador do jainismo. Ele teve uma experiência aos 35 anos, profunda, com a espiritualidade. Um cara chamado Narak, no sikhismo, no século XV. Então, muita gente no mundo todo faz experiência profunda. E isso é o que me encanta quando a gente fala, por exemplo, de religião. E eu espero
que as pessoas que nos escutam, que as pessoas acompanhem vocês, que acompanhem vocês também, que escutam as músicas da banda, que leem as letras, entendam que o Márcio, o Carbone, o Vini, o Renato e o Beto estão demonstrando para vocês são as experiências profundas que muitas pessoas fizeram a respeito de uma verdade que eles compartilham Do entre si. Cristo. Exatamente. Pô, na semana passada eu não sabia dessa história. O Beto contou que quando ele acabou de gravar lá o Rastro da Cruz, que foi uma música que eu fiz e fiz a letra e mandei pro Márcio, depois eles arranjaram, os meninos arranjaram, que o Pompeu chorou, tal. Eu fiquei muito impressionado, fiquei muito tocado, porque a gente não imagina até onde aquilo que a gente faz pode alcançar os outros. Então, enquanto os meus amigos aqui fazem na música, eu faço na sala de aula. Eu faço na escola, eu faço na conversa com os meus alunos. Por isso que o meu livro foi escrito. É isso. Porque ele é, na verdade, a tradução de uma experiência profunda que eu faço com as pessoas que entram em contato comigo. Muito bom. Gazão, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui, que o Instagram é implacável com isso. Queria Falei sortear pra o caramba. livro, né? E Sorteia o aí. livro, né? E aí você tem duas perguntas. Aí. Vamos ver se alguém acerta. Se ninguém acertar, fica para a próxima live. Qual que é a E primeira a gente, pergunta? Quem escrever a resposta... tem duas músicas no Vinde Verde que o Vinícius faz uma narração. Que músicas são essas? Fica de olho aí. E a outra pergunta é qual é o nome do soldado que transpassou o lado de Cristo numa música que a gente tem, que eu não lembro mais o nome. Que música é essa? Último olhar, rapaz. Último olhar, último olhar. Então, e enquanto a galera escreve, você quer falar rápido do Equipa? É rapidinho. Vamos. O que a gente Dá vai tempo? fazer? Manda Muito pra gente rápido. a resposta, isso que é importante. Pode entrar aqui no Instagram, mandar para nós uma resposta no privado, né? E a gente manda o livro e manda o disco, né? Importante. E como a gente tem 5 minutinhos, você falou que queria fazer uma oração poema aí, né? Rapidão. Pra gente acabar. Tem uma oração, que ela é uma música, na verdade, que ela foi escrita na Argentina, no tempo da ditadura militar, e ela foi imortalizada na voz de uma grande cantora, Mercedes Sosa, que eu quero declamar para vocês. É uma poesia que invoca a Deus em grandes dificuldades políticas e sociais. Eu acho que cabe muito com a gente. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande e pisa forte toda a pobre inocência dessa gente. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que este povo não esqueça facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado para viver numa cultura diferente. Amém. 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 Cara, muito legal esse bate-papo. Graziano sempre próximo aí da gente. A gente costuma dizer que o testemunho é uma família, né? A gente já teve outros integrantes aí queridos, aí cada um seguiu o seu caminho. O trabalho continua porque a missão ela independe dos que estão à frente. A missão testemunha ela continua. Graziano continua unido com a gente espiritualmente aí, contribuindo, participando. Você sempre vai fazer parte disso, né? Acho que um disco é que nem filho, você faz com a tua família e é para o resto da vida, né? É uma honra, né? A gente foi realmente agraciado com isso, né? E que Deus te abençoe, abençoe cada um de vocês. Infelizmente não consegui falar o nome de todo mundo aqui, porque entrou bastante gente, né? Mas Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por tudo. Continua aqui as duas perguntas, né? Quais músicas do disco Vinde Verde o Vinícius faz uma narração? Entra lá no privado e fala pra gente. E a outra questão é o nome do soldado, que foi o último a realmente fazer, né? A transpassar o lado de Jesus. E na música Último Olhar vocês vão encontrar essa referência muito forte, né? Que ele realmente faz essa lança no lado de Jesus, e Jesus tinha dado todo o sangue, não sobrou nada, e aí ele deu também água. É uma das cenas mais lindas, talvez, né?
da paixão que a gente procurou representar nessa música. E acho que é isso, gente. Semana que vem estaremos de volta, provavelmente com outro convidado também. Graziano, obrigado, Deus te abençoe. Valeu por tudo. Obrigado, um abraço. Tá lá no Obrigado para quem apareceu. Exatamente, tá no IGTV para vocês. Quem não puder, quem não pôde ou quiser passar para alguém para assistir depois, é só colocar ali. E o Carbone aqui colocando, ó, respostas inbox, @banda testemunha. Obrigado a todos. Luizão, feliz aniversário. Aproveita aí. Um abração para todos vocês, gente. Fiquem com Deus. Um abraço, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tudo de bom.